Então, pessoal, prosseguindo o conteúdo, agora aqui outro, né? Que provavelmente vocês vão perceber que é basicamente quase a mesma coisa. Até a fórmula é bem parecida. A gente estava em dilatação linear, agora está em dilatação superficial, tá? Que é representada por ΔA. E A é de área, certo? Tem aqui uma placazinha, ó, um objetozinho. E ele foi aquecido, então teve aqui uma temperatura. Primeiro ele teve uma temperatura inicial, né? ΔO. E aqui nessa placa, ó, você pode ver que ele aumentou tanto na largura quanto na espessura, né? Ele aumentou tanto na vertical quanto na horizontal. Então ele aqui teve a temperatura final, tá? Certo. Na dilatação linear, ele só aumentava por um lado. É uma linha, né? Aqui é superficial, então ele tem em duas dimensões, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui a fórmula que diz o seguinte: ΔA é igual a AO, a área inicial. Esse Bzinho aqui é beta, tá? Uma letra grega também. A gente tinha alfa na dilatação, na outra dilatação, e aqui a gente tem beta, tá? Vezes delta teta. Isso aqui continua a variação da temperatura, né? Aí eu coloquei aqui, ó, onde ΔA é a dilatação superficial, ou seja, a área final menos a área inicial. AO é a área inicial. B, que é o beta, né? A letra grega, é o coeficiente de dilatação superficial em que, preste bem atenção nisso, ó, ele é duas vezes alfa. Ele é duas vezes o coeficiente de dilatação linear, que é daquele conteúdo passado, tá? Isso vai interferir em alguma coisa? Talvez na questão. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E ΔT continua sendo a variação da temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Pronto, só precisa saber isso. Formulazinha aqui, ó, acabou. Então, eu vou colocar aqui o primeiro exemplo para a gente resolver. Deixa eu só mover um pouquinho. Pronto. Primeiro exemplo. Uma chapa de chumbo. Ó, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte. Aquela tabelinha que eu sempre boto, né, sobre a dilatação, sobre os coeficientes de dilatação, né? Eu vou sempre colocar na questão, porque vocês não são obrigados a saber disso. E eu não vou sempre colocar a tabela. Então, sempre na questão agora eu vou colocar para facilitar um pouco. Então, vamos lá. Uma chapa de chumbo tem a área de 900 centímetros quadrados. Mas primeiro você vai ver o seguinte, ó. Ele está em centímetros quadrados. A gente tem que transformar em metros, tá? Aí você vai lembrar. Eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Então, 900 centímetros serão 9 metros, tá? Como ele disse a área, né? Então, a gente tem a área inicial. AO é 9... Eu vou botar direitinho. 900 centímetros quadrados. Que é a mesma coisa aqui, 9 metros. Pronto. E diz que está a 10 graus Celsius. Então, como é a área inicial, a temperatura também é inicial. 10 graus Celsius. Pronto, a gente já tem umas coisinhas, né? Determina a dilatação superficial, o ΔA, ele quer saber, né? Quando a temperatura for de 60 graus Celsius. Temperatura final, 60 graus Celsius. Como eu já tenho as duas temperaturas, eu posso agora achar o ΔT, né? Que é quem? Temperatura final, 60, menos a inicial, 10. Dá quanto aqui? 60 menos 10, 50 graus Celsius. Pronto, achei até ΔT. Considerando o coeficiente de dilatação linear, é aqui que é o que você tem que prestar muita atenção. Ele falou coeficiente de dilatação linear. Só que no nosso conteúdo de dilatação superficial, a gente tem o coeficiente de dilatação superficial. Então, linear é aquele alfazinho, ó. Tá até aqui. Quando falar em linear, é o alfa. E aqui a gente tem beta. Então, como é que eu vou fazer esse tipo de questão se ele não deu beta? Aí aqui ele diz, ó, que beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes alfa. Então, ele vai dizer que é 2 vezes o valor que ele vai dar aqui, ó. Tá? Então, quem é beta? É 2 vezes esse valorzinho que ele deu, ó. 27 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 27 é 54. Vezes 10 a menos 6. Pronto, só precisa fazer isso, ó. Eu multipliquei 2 vezes 27 e repeto 10 elevado a menos 6.
Pronto. Agora o que é que a gente vai fazer? Vai jogar a fórmula. Delta A é igual a AO, deixa eu só aumentar aqui, vezes beta, vezes delta teta. Pronto. Então vamos lá, ó. Dilatação superficial é igual a... Qual foi a área inicial? Ó, a gente transformou aqui já 9. Beta, quem é beta? A gente já multiplicou por 2, ó, então 54 vezes 10 a menos 6. E quem é delta teta, a variação da temperatura? A gente já fez aqui que deu 50. Então, ó, delta A é igual. Vamos multiplicar aqui, ó. É que naquela mesma fórmula. Multiplica os números aqui e esquece esse 10. Esse 10 a gente só coloca no final, tá? Então, vai multiplicar 9 vezes 54, depois vezes 50. Então, a ordem não interfere não, tá? Eu vou primeiro fazer o seguinte. Eu sei quanto é 9 vezes 5, que é 45. Então, quanto é 9 vezes 50? É só acrescentar o zero. Então, dá 450. 450 eu vou multiplicar vezes o 54. Vou multiplicar aqui em cima, tá? 450 vezes 54. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 5 dá 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Soma, né? 0, 0, 13, vai 1, 4, 2, ó. Deu 24.300. Aí agora sim é que a gente repete, vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Já terminou aí? Terminou. Só que normalmente ele quer ou em notação científica ou ele quer um número fracionado, tá? Vai depender da questão. Eu vou deixar isso aqui sem esse 10, tá? Então vamos lá transformar, ó. Delta A é igual. Tem que andar quantas casas? 6, não é? Para a esquerda. Então, repete o número. Ó, vou fazer de vermelho aqui, tá? Vou repetir o número. 24.300. E a vírgula vai andar 6 vezes, ó. Ela tá aqui, porque não tá mostrando vírgula. Quer dizer que então que ela tá no final. Então, 6 vezes andando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí acrescenta um zero. Nesse vagão acrescenta outro zero, né? Então ficou quanto? 0,0243. Aqueles dois zeros lá no final não precisa colocar não, tá? Isso aqui é metros quadrados. Pronto. A respostazinha é essa daí. A de cima também é a resposta, mas a gente só transformou, tá? Você pode ver que não cresce muito, mas tem uma dilatação. Ó, sempre vai ter uma dilatação quando aquecer, né? Só que não é tão assim, às vezes visível a olho nu. Segundo exemplo, deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto. Segundo exemplo. Vamos lá, sempre anotando o que ele fala aí, viu? Uma placa de ouro tem área de 200 centímetros quadrados. Dessa vez, ó, ele ainda continuou sem dar em metro. Então, vamos transformar. A área inicial, em vez de botar 200, a gente vai botar o quê? 2 metros. 200 centímetros quadrados é igual a 2 metros, não é? Por quê? Porque 100 é 1, 200 são 2. A 20 graus Celsius, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Determina a dilatação superficial quando a temperatura for 70 graus Celsius. Temperatura final, 70 graus Celsius. Quem é delta teta? Final, que é 70, menos inicial, que é 20. 70 menos 20 dá 50. 50 graus de novo. E disse o seguinte, ó, adota o coeficiente de dilatação superficial agora sim, ó. Ele disse coeficiente de dilatação superficial, já é o beta, tá? Então o beta, ele já deu todinho, ó, é igual a 30 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então veja o seguinte,
Se a dilatação superficial é essa, qual seria a dilatação linear? É só você dividir isso aqui por 2, né? Por quê? Porque é a metade da dilatação superficial. Só que isso aqui não interessa pra gente. Aqui a gente já tem as respostas pra gente botar na fórmula, tá? Pronto, vamos lá. Qual foi a diferença da outra questão? Da outra questão ele deu dilatação linear. Aí a gente tem que transformar em dilatação superficial, que é multiplicando por 2. Aqui, ó. Foi o que a gente fez, tá? Aqui ele já deu em superficial, então aqui a gente não faz nada, já só colocar na fórmula e pronto. Então vamos lá, ó. A formulazinha ΔA, AO, beta, delta, teta. Pronto. Essa letra aqui é resinha. Ele quer saber, né, a dilatação superficial, então repete delta A. A área inicial, a gente transformar aqui, ó, 2 metros. Beta, que é o coeficiente, a gente já tem aqui, ó, 30 vezes 10 a menos 6. E o delta teta, a variação da temperatura, foi 50. Essa tá mais fácil, né? Vamos lá. Multiplica só os números, ó. 2 vezes 30, 60. 60 vezes 50, na cabeça. Multiplica só o número, ó. 6 vezes 5, tá? 6 vezes 5, 30. Aí tem um zero daqui e um zero do 60. 30 com um zero no final fica 300. Com o outro zero fica 3.000. Então, 60 vezes 50 dá 3.000. Aí, vezes 10 elevado a menos 6. Fagner, isso aqui é a resposta? Isso aqui é a resposta. Agora, veja bem, é quem eu digo, depende da alternativa. Nas alternativas do trabalho, da atividade de vocês, não vai estar assim não, tá? Talvez uma ou outra, mas vai estar basicamente desse jeito aqui. Então, como é que a gente faz? Do jeito que eu fiz lá, ó. Repete o número, 3.000, e vamos andar as vírgulas, as casas, na verdade. Em 6 casas, né? Porque aqui está menos 6. Vírgula no final, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bota a vírgula e acrescenta um zero. Como tem duas concavidades, bota 2 zeros. Tá? Então, qual é a resposta aí, ó? Dilatação superficial é igual a 0,003. Precisa colocar esses 3 zeros no final, Fábio? Não precisa. Se botar, não tá errado, mas não precisa, tá? Então, metros quadrados, tá? Isso aqui é a resposta. Entendido? Então, faça a atividadezinha aí, facinha aí, tchau, xixa.